Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 22 de outubro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:02. E você pode participar através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só. Tô apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Frente Parlamentar em Defesa e Preservação da Profissão de Frentista realiza a primeira reunião. O vereador Paulo Búfalo pede informações à Prefeitura sobre as atividades realizadas pelo Hospital de Amor Campinas. Daqui a pouco tem entrevista ao vivo com professora da Unicamp sobre o que falta para a pandemia acabar. E o quadro Giro Ambiental fala sobre as políticas públicas de conservação das nossas riquezas naturais. Sextou com o Meu Bairro na TV e hoje a nossa equipe vai contar a história de um bairro que fica na região sul de Campinas. Hora do nosso mapa entrar em ação. Hoje a nossa equipe está no Jardim Samambaia, um bairro que foi construído em 1952 e que atualmente a região está passando por um processo de expansão urbana com o surgimento de novos empreendimentos imobiliários. Aciona a nossa repórter Mariana Meira, que está em um espaço cultural. É isso, Mari. Seja bem-vinda e boa tarde. Isso mesmo, Gabriel. Sextou com cultura e também com sol para cada um. Olha só, para quem achava que a previsão era de chuva para os próximos dias, que bom que o tempo abriu para a gente fazer o nosso link ao vivo aqui neste bairro, que tem nome de planta, mas é o Jardim Samambaia, como você já antecipou. E olha só, que cenário lindo que eu escolhi, Gabriel. Este cantinho aqui, até pouco tempo atrás, não tinha nada. Era um muro todo cinza, mas agora tem um monte de referências de várias mãos diferentes. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vou deixar um gostinho de quero mais aí para vocês, porque esse muro tem mãos de 12 grafiteiros diferentes para trazer vida, Gabriel, para este bairro que carecia muito, ainda carece de espaços para a cultura. Antes, vamos contextualizar aqui o que acontece com o Jardim Samambaia. Como você já antecipou, fica na região sul, existe desde 1952, né, quando foi aprovado o plano de arruamento e loteamento dos terrenos de propriedade da imobiliária Samambaia, sob denominação do Jardim Samambaia. E aí o que acontece aqui? Muita gente que precisa, né, que deseja ter um momento de lazer, acaba tendo que se deslocar para outros bairros. Então, nasceu em 2014 a ONG Casa do Pavão, que é onde nós estamos e que essa é uma extensão da ONG, para trazer não só esse grafite, mas também outras atividades que trazem cultura, que trazem arte, que trazem dignidade para os moradores deste bairro. Vamos começar conversando então com a nossa primeira entrevistada, que é a vice-presidente da ONG Casa do Pavão, a Nilza Alzira Batista, que é moradora do bairro também. Nilza, primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda ao Câmara Notícia. Boa tarde, Mariana, boa tarde, telespectadores. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos apresentando o nosso trabalho. Aliás, Nilza, vamos começar falando do grafite, mas contextualizando também com o trabalho que vocês têm com a ONG. Vamos explicar de onde surgiu a iniciativa de trazer cor para esse bairro. O Espaço Cultural Casa do Pavão, como já diz a Mariana, criado em 2014, ele tem por objetivo principal oferecer a arte e a cultura para a periferia.
Então, o nosso tema, Muros para Quê?, surgiu do momento em que o muro antigo foi derrubado e foi construído um outro muro. E com isso, a ideia dessa grafitagem para tornar o caminho das pessoas mais suave, mais tranquilo, mais bonito. Então, e para isso foi feito um trabalho uma curadoria grande para que isso acontecesse. E está esse resultado maravilhoso que nós temos aqui, juntamente com os 12 grafiteiros e principalmente a Casa Ímpar, que o Mirs, né, integrante de lá, fez a curadoria e escolheu os outros 9, né, na verdade, grafiteiros que fizeram esse trabalho. É gratificante. E o legal que a gente viu aqui é que cada pedacinho tem uma referência diferente. Dá para ver que cada um traz uma referência artística diversa, né, Nilza? Exatamente. Essa curadoria foi feita com muito cuidado, porque sob um texto os grafiteiros escolheram o que colocar nesse muro para ter uma harmonia. Então, como você pode ver, ele se intercala, os artistas eles se intercalaram as suas obras de modo que ficou uma coisa contínua, vamos dizer assim. Que legal. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre essa parte artística com o Mirs, inclusive, que vai estar aqui com a gente. Enquanto isso, Nilza, a gente está vendo só a fachada, mas ali da porta para dentro, muita atividade acontece na ONG Casa do Pavão? Sim, muitas atividades acontecem. Nós temos o café com literatura, temos karatê, budô, né? Já temos também. Temos o café com as vizinhas, temos saraus. Tudo está um pouco assim, tranquilo por conta da condição sanitária do momento. Mas em breve estaremos ao vivo e a cores com todos vocês, com todos que quiserem conhecer o nosso espaço, para quem ainda não conhece. Que legal. Uma coisa que a gente comentou aqui, né, Nilza, até antes da gente entrar ao vivo, é realmente essa carência da arte, da cultura, que não é só aqui. Eu acho que a pandemia trouxe essa necessidade da gente consumir cultura, de levar a cultura para as pessoas. Com a ONG Casa do Pavão, vocês têm conseguido captar mais pessoas aqui para o bairro? Sim, com todos os cuidados, né, necessários que exige o protocolo sanitário atual. Sim, a gente tem captado várias pessoas, vários novos colaboradores, inclusive com essa intervenção artística que teve aqui, essa intervenção urbana, várias outras pessoas associaram a nós, dando mais visibilidade, inclusive para as nossas páginas sociais e tudo mais. E vários colaboradores têm nos procurado para novos projetos. É muito interessante. Que legal. Inclusive, o Gabriel sempre tem uma pergunta para fazer para a gente. Gabriel, olha só, a Nilza não está ouvindo você, então você pode passar a pergunta para mim, que eu com o maior prazer passo para ela, viu? Combinado, Mari, e é exatamente sobre isso, né? Acho que a pandemia, ela escancarou essa necessidade de nós descentralizarmos as atividades, né? A gente sabe que é muito importante educação, saúde para todos os bairros, mas arte e cultura também. Então, este é um trabalho fantástico e o meu questionamento para a Nilza sobre este trabalho importante que é realizado por todos, tem essas inúmeras atividades citadas então, sarau, café com literatura, cine pipoca, oficina com arte, horta, karatê. A Nilza, ela pensa em expandir essas atividades pela cidade, implementar este projeto em parceria com outras pessoas ou com instituições para mudar a realidade de mais famílias, de mais bairros? Vou passar aqui para ela, Gabriel. Bom, primeiramente, Nilza, o Gabriel parabeniza vocês pelo trabalho, né, que tem mudado a realidade de tantas pessoas e quer saber se a intenção da ONG é expandir esses trabalhos para outros cantos da cidade, ter outras parcerias com outras instituições aí por Campinas. Gabriel, muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Sim, nós já temos vários outros projetos que, inclusive, o foco inicial é dar cor, brilho, trazer a arte para a nossa população, que é muito carente. Então, nós temos vários outros projetos, sim, de grafitagem e em outros modelos, para a nossa comunidade e para quem quiser também trabalhar. Então, a intenção também é levar
as atividades da Casa do Pavão a outro público de outras regiões da cidade, inclusive. Legal, tá respondido. Então, Nilza, obrigada pela sua entrevista e um excelente trabalho para vocês. Muito obrigado, Mariana, pela oportunidade de podermos divulgar o nosso espaço. E esperamos vocês para um café, uma água e conhecer as nossas atividades. Muito obrigada. Iremos com o maior prazer. Obrigada, Nilza. Uma coisa legal da gente observar, né, Gabriel, e para todos que nos assistem, é que quando a gente pega, né, um cantinho que estava cinza, que estava apagado e coloca a cor, a gente não está só colocando arte ali, a gente está dando vida. E pelo que a Nilza me contava aqui antes da gente entrar ao vivo, Gabriel, aqui era um local em que muita gente jogava entulho. Aqui, antes dessa grafitagem, houve também, né, uma invasão na casa, então isso já mudou completamente a realidade desse local. Vamos falar sobre essa arte então com um dos artistas que assinam esse muro, que é o Mirs Monstrengo, esse é o nome artístico dele, grafiteiro. Mirs, seja bem-vindo, viu? Olá, muito obrigado. Me conta como é que foi produzir esse trabalho aí junto com outras 11 pessoas. A Nilza, junto com a Casa do Pavão, nos procurou. Eu tenho um estúdio com mais 2 artistas, né? Que é o Sérgio Campelo e o Crânio. E a partir dessa junção do estúdio Casa Ímpar e a Casa do Pavão, a gente fez a curadoria juntos, todos, né? Pensando em jovens artistas, dar oportunidade para as mulheres, vários artistas da arte urbana aqui em Campinas. Foi a partir daí. O seu desenho, na verdade, está ali, mas no cantinho a gente não consegue mostrar, né? Isso, está lá perto do portão, né? E a ideia era essa, era de trazer arte, de passar uma tarde aqui junto com a comunidade, de dar oportunidade da comunidade estar conhecendo um pouco dos artistas daqui, não só do bairro, mas também de Campinas toda. Então são várias pessoas de várias regiões de Campinas e região. Mirs, em quanto tempo vocês fecharam esse muro aqui? Aqui foi em um dia. Um dia? Um dia com os trabalhos, mas a gente já tinha feito o trabalho de preparar o muro, né? E na sequência a gente ficou um dia todo fazendo esse trabalho artístico aqui do grafite. Todo mundo ao mesmo tempo, produção a todo vapor. Isso, exatamente. E aí foi muito legal que vieram os vizinhos com as crianças, e as crianças começaram a pintar também um painel. E a vizinhança toda veio para prestigiar, foi bem legal. Que legal. Como a gente vinha falando aqui, né, Mirs? A gente está falando de um bairro cujos moradores precisavam de um cantinho assim, né? Nem que seja para vir aqui tirar uma foto para postar no Instagram, que o pessoal adora, né? Isso é importante nos dias de hoje? Sim, muito, né? Porque já foi comprovado que quando se tem o colorido, quando tem a participação da comunidade, diminui a violência, né? As pessoas se sentem melhor, isso ajuda na autoestima. Tiveram 2 artistas da comunidade que participou nesse projeto também, né? E isso foi um achado para a Casa do Pavão. Isso é muito gratificante, tanto para a gente que organiza como para eles. Que legal. Minha última pergunta para você, Miss. Quando você é desafiado a fazer um desenho assim, o que é que te vem de inspiração? Vem na hora ou você pensa antes? Não, muito pelo contrário. Isso também fez parte da curadoria. Então, cada artista que foi convidado a participar recebeu um texto contando a história do bairro, contando a história da Casa do Pavão para se inspirar. E aí isso vai em vários rascunhos até chegar no resultado final. Ah, então tem um planejamento antes. Sim, com certeza. Que legal, todo personalizado para a ONG. Exato. Legal. Miss, obrigada pela nada. Sua entrevista e um ótimo trabalho aí para você como grafiteiro, viu? Obrigado. E outra coisa importante, né? A gente vinha falando que a ONG Casa do Pavão, ela tem outras atividades acontecendo, inclusive a gente vai falar agora com um dos alunos, porque aqui dentro daquele muro para trás tem vários cursos acontecendo, várias atividades. Um deles é o curso de fotografia, que o André Luiz Batista Santos é estudante desse curso, vai conversar um pouquinho com a gente. André, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, quantos anos você tem? Eu tenho 16 anos. Com 16 anos você já está virando fotógrafo? É, bem isso. A gente aqui da Casa do Pavão começou o curso em 2019, né? E nós somos um grupo de 5 fotógrafos, mais nossos orientadores, que é a Camila e o Luciano. E desde então a gente sempre está querendo aprender mais, né? E com essa intervenção aqui do muro, com esse evento, a gente conseguiu aprender mais e mostrar um pouco mais do nosso talento.
André, você nasceu aqui no bairro Jardim Samambaia? Isso, eu sou daqui do bairro. Sou neto do seu José Batista, que é um dos líderes comunitários, e filho da Nilza. Que legal, então tem todo um orgulho de família aí. Ah, sim, claro, né? Sempre é bom estar levando a imagem da família pra frente. André, antes do surgimento da ONG, você era criança, né? O que você lembrava de lazer aqui no bairro? Tinha alguma coisa para você fazer? É que eu sempre estudei fora daqui do bairro, né? Mas eu não lembro de ter muitas atividades. Assim, Dia das Crianças, claro que tem, né? Mas em dias cotidianos eu não lembro. Tem um centro aqui em cima, né? Que tem algumas atividades, mas eu não lembro de ter várias outras coisas assim. Então a ONG trouxe uma vida a mais para o bairro, tem bastante cultura para vocês consumirem. Isso, aqui a gente tem vários cursos de todas as áreas, tem karatê também, eu faço karatê, eu faço parte do grupo de karatê. Então a ONG trouxe para o bairro uma onda de cultura assim muito grande. André, para a gente finalizar, a gente sabe que muita gente não conhece a ONG Casa do Pavão, tanto moradores do bairro quanto outras pessoas. Então, quero que você deixe uma mensagem para os nossos telespectadores, para que venham conhecer, para que venham prestigiar o trabalho de vocês e estudar junto com vocês também. Pode vir aqui para a Casa do Pavão, nós temos bastante atividades, né? E como a minha mãe Nilza disse, sempre vamos estar de portas abertas para quem quiser vir tomar um café ou uma água aqui. Então pode vir que sempre estão de braços abertos. Eu vou aceitar essa água e esse café. André, obrigada pela entrevista, um bom curso para você. Obrigado e quero agradecer também, mandar um abraço para os meus parceiros do grupo, né? E para o Luciano, nosso orientador aí. Obrigada, André. E é isso, Gabriel, cultura é isso, é uma coisa que respira viva, é um organismo vivo, não é uma coisa parada, estática, tem muita gente envolvida, muita mão envolvida, muito coração envolvido também, porque para desenhar, para preparar uma aula, para fazer uma foto, coração está sempre envolvido, né? Vou deixar aqui o lembrete para quem quiser conhecer mais sobre a ONG Casa do Pavão, que fica aqui no Jardim Samambaia. O Instagram é @casa_do-pavão. Tem também a página no Facebook, que é Casa do Pavão. Ali tem outras informações. E olha, Gabriel, como amanhã é meu aniversário e o sol até apareceu para me presentear com um tempo firme para eu pegar um bronze, eu vou, assim que a gente encerrar esse link, ali no muro, escolher um dos desenhos para tirar uma foto bem bonito para postar nas minhas redes sociais, combinado? Combinado, Mari. Se eu fosse você, eu já pegava aí o Mirs Monstrengo, já pedia para ele fazer um grafite aí em sua homenagem. Quem sabe você não consegue aí uma arte bacana, porque que trabalho fantástico essa ocupação de espaços, né, na cidade de Campinas, que a gente pede tanto. E olha que trabalho muito bacana que foi realizado aí, esta arte na parede. E também a Nilza, né, contando todas as atividades. Então, parabéns desde já a você, Mari, e também parabéns a Nilza Alzira Batista, ela que é a vice-presidente da ONG Casa do Pavão. Nosso link hoje diretamente do Jardim Samambaia, aqui no Meu Bairro na TV. Agradeço também aí o André Luiz Batista dos Santos e também ao Mirs Monstrengo, que fez a arte aí e conversou com a gente. Vamos lá então agora, seguindo com o nosso Câmara Notícia, 12:20, hora de conferir as vagas que estão disponíveis nesta sexta-feira. Vamos falar sobre emprego. Campinas tem vagas para mandrilador, analista contábil, analista de desenvolvimento de sistemas, armador de ferragens na construção civil, assistente social, atendente de lojas, vaga exclusiva para pessoas com deficiência, auxiliar de limpeza, auxiliar técnico na mecânica de máquinas, carpinteiro, churrasqueiro, copeiro, eletricista, encanador, farmacêutico, funileiro de veículos, mecânico de automóvel, monitor de alunos, motorista carreteiro, motorista de ônibus urbano, operador de caixa, operador de motosserra, pedreiro, porteiro, psicólogo social, soldador, torneiro mecânico, vendedor orçamentista e vigilante.
Para mais detalhes das vagas disponíveis, basta entrar no site cepate.campinas.sp.gov.br. O atendimento presencial do Cepate é realizado apenas com agendamento, que deve ser feito também pela internet no site do Portal do Cidadão. E a Secretaria de Trabalho e Renda, através do Cepate, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, abriu 2.000 vagas para o curso Sua Chance de Vender, de forma online e gratuita, em parceria com o Sebrae. Vai acontecer no dia 28 de outubro, das 6h30 da tarde às 9h30 da noite. E também vai ser oferecido o curso Venha Ser MEI, no dia 4 de novembro, que vai dar dicas e caminhos para quem quer ser dono do próprio negócio. As inscrições devem ser feitas pela internet e pelo site www.simpla.com.br/produtor/trabalho e renda Campinas. O site está aqui embaixo do seu vídeo. Então, você que está em busca de uma oportunidade para você se qualificar, tem curso disponível no site do simpla.com.br. Rápido intervalo, na volta tem as notícias da metrópole de Campinas, do Legislativo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje o Guarani entra em campo para se aproximar do G4. No domingo é a vez da Ponte Preta jogar. São muitos assuntos. Não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, 12h27. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Nós começamos com as notícias da metrópole de Campinas, naquela atualização diária dos casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e o panorama na cidade de Campinas. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E no país são 21.697.341 casos da Covid-19, com 16.853 novos casos nas últimas 24 horas. E o Brasil soma 604.679 mortes devido à doença. No estado de São Paulo, são 4.394.675 casos da Covid, com 151.386 mortes. Vamos falar agora da região metropolitana de Campinas. Por aqui, 388.353 casos confirmados desde o início da pandemia e Campinas, até esta quinta-feira, somava 141.422 casos da doença. Indaiatuba, 32.129, Sumaré, 31.438, Hortolândia, 28.969, Americana, 27.498, Santa Bárbara do Oeste, 23.874, Paulínia, 15.935, Valinhos, 15.121, Itatiba, 15.030 e, na sequência, os municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19 aqui na RMC. Vinhedo, depois aparecem os municípios de Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Olambra e Morungaba. Em relação ao número de casos confirmados na cidade de Campinas, de acordo com esta última atualização, mais 102 pessoas testaram positivo para a Covid-19. E quando a gente fala em óbitos aqui na RMC, são 11.281 mortes confirmadas. E Campinas, até esta quinta-feira, somava 4.549 mortes, Sumaré 996, Americana 852, Santa Bárbara do Oeste 818, Indaiatuba 794, Hortolândia 736, Valinhos 405, Itatiba 325, Paulínia 305,
Nova Odessa 246, temos também Montemor e Vinhedo, ambas continuam com 213 e agora na sequência Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Poço, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Lembrando que a partir da próxima semana, Campinas vai emitir um boletim toda terça e toda quinta. Então, a gente vai trazer agora boletins toda quarta e toda sexta, ok? Combinado, então. De acordo com esta última atualização em relação a óbitos, mais 4 foram registrados na cidade de Campinas. Taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade: 65,63% nesta quinta-feira. 160 leitos de UTI Covid disponíveis na cidade, 105 estavam ocupados. Temos ainda 114 pacientes que estavam internados em enfermaria Covid. No SUS municipal, 49 leitos disponíveis, 34 estavam ocupados. No SUS estadual, 45 leitos disponíveis, 26 ocupados. E na rede particular, dos 66 leitos disponíveis, 45 estavam ocupados nesta quinta-feira. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre vacinação contra a Covid-19 e já com uma mensagem importante aqui em relação a novas vagas de agendamento para todos os grupos. Começou ontem a partir das 5 horas da tarde, então a gente tem, olha, primeira dose para as pessoas com 18 anos e adolescentes entre 12 e 17 anos, inclusive gestantes e puérperas, dose adicional para os idosos, pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a segunda dose há 28 dias, trabalhadores da área da saúde, incluindo inclusive os estudantes de ensino superior ou de área técnica também na área da saúde ou que fazem estágio ou residência em hospitais. E aí a gente tem aí todo esse público, lembrando que Campinas disponibilizou mais de 20 mil doses para esse público. O agendamento é no site vacina.campinas.sp.gov.br ou pelo telefone 160, que é o Disque Saúde. Até o último levantamento da Prefeitura, foram aplicadas 1.789.533 doses da vacina contra a Covid-19. Lembrando que a gente tem aí o público que já tem o esquema vacinal completo. 795.330 pessoas já foram imunizadas com as 2 doses ou com a vacina de dose única e nós temos na cidade 54.390 pessoas que já estão tomando a dose adicional. Mirna Abreu, estamos no Outubro Rosa, nós temos informações sobre mamografias, o exame importante. Lembrando que no site campinas.sp.gov.br a gente tem uma série de atividades até o final do mês, muitas delas online para informação, palestra e outros debates a respeito da prevenção e do tratamento do câncer de mama, mas no tratamento a gente destaca aqui a mamografia. A gente falou na quarta-feira a respeito da Carreta do Amor, que estava aqui na Sanasa, na Avenida da Saudade, que teve um problema no equipamento e que estava prevista a troca desse equipamento. No entanto, nós tivemos a informação, de acordo com uma nota emitida pela Sanasa, que o equipamento permanece com problemas. Então, a carreta vai ser retirada, foi retirada nesta manhã e não haverá programação no sábado, onde também teria o atendimento. Todas as mulheres que compareceram nesta semana e foram cadastradas no atendimento desta carreta vão realizar em outra ou até no Hospital do Amor. Lembrando, a gente vai lembrar o calendário, olha. A gente tem então a carreta, além dessa, uma outra que está lá no Tancredão até o dia 23, ou seja, até amanhã das 8 ao meio-dia. E na próxima semana a gente tem Carreta do Amor no CRAS do Campo Belo. Temos do dia 26 ao dia 5 no Shopping Parque das Bandeiras. Do dia 19 já começou e vai até o dia 30 lá na Praça Juventude do DIC 5 e ainda do dia 4 ao dia 29, então quer dizer, ainda permanece lá no Hospital Santa Teresa. Você é mulher que tem mais de 40 anos, leve o seu RG, CPF,
comprovante de endereço e o cartão do SUS. O resultado da mamografia vai ser enviado ao centro de saúde da sua área, ou seja, da região onde você mora. E além da mamografia, a gente lembra que a Carreta do Amor também faz o exame Papa Nicolau, que é o exame de prevenção ao câncer de colo de útero. Então, você, mulher, cuide da sua saúde. Mina Abreu, vamos falar agora sobre transporte. Atenção, você, morador do Parque Itajaí, porque tem rua que vai ser bloqueada na segunda-feira. Logo cedinho, a partir das 8 horas da manhã, a gente tem bloqueio em um trecho da rua Severo Gomes, entre as ruas Benjamin Molloys e Adriana Altimira Cotomassi, lá no Parque Itajaí, devido a uma obra da Sanasa. Então, nós teremos bloqueios ali e ficarão também nesse trecho desativados pontos de ônibus da Severo Gomes e também no sentido centro e no sentido bairro, afetando a linha 212 Terminal Itajaí. As paradas só vão voltar a funcionar a partir do meio-dia, que é o período que está previsto para a liberação da via. Agentes de mobilidade urbana estarão no local para orientar motoristas e pedestres e também, em caso de dúvidas, use o Fale Conosco da INDEC, que é o número 118. E atenção, você que é musicista, você que é profissional da música, porque tem vaga na Orquestra Sinfônica de Indaiatuba? Isso mesmo, são 195 vagas para cursos de música, 120 de violino, 20 de viola, 40 para violoncelo e 15 para contrabaixo. As aulas vão acontecer de 29 a 2 de novembro no Encontro Musical de Indaiatuba, promovido em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e a Orquestra Sinfônica daquela cidade. Em conjunto com o aprendizado, os estudantes vão participar de 2 conjuntos orquestrais disponíveis no projeto. A Camerata de Cordas, regida pelo maestro Felipe Oliveira, e a Orquestra Acadêmica de Cordas, regida pelo maestro Paulo de Paula. As inscrições são totalmente, na faixa, não paga nada e vai acontecer até a próxima segunda-feira, dia 25. Eu vou falar o site, o endereço aparece aí no seu vídeo. www.orquestradeindaiatuba.org.br/EMIN, que é o nome aí do evento, Encontro Musical de Indaiatuba. Então, é uma grande oportunidade. E aí, lembrando que essas inscrições valem para... Você não precisa morar em Indaiatuba, pode morar em qualquer lugar do país. E para nós encerrarmos as notícias da Metrópole de Campinas, vamos falar sobre educação. Tá chegando a hora do vestibular da Unicamp, hein? E a Comissão de Vestibulares da Unicamp liberou hoje a informação, ou seja, os candidatos do vestibular de 2022 já podem consultar o local onde vão fazer a prova da primeira fase, que acontece no próximo dia 7 de novembro. A Conveste vai enviar também aos candidatos uma mensagem com a informação do local e as orientações sobre os protocolos de biossegurança. O tempo da prova da primeira fase é de 4 horas, com aplicação de 72 questões de múltipla escolha. A orientação é para que os candidatos cheguem ao local marcado até meio-dia. A prova acontece a 1h da tarde, de acordo com o horário de Brasília, mas a gente lembra, até porque no jornalismo, Gabriel, quem acompanha os vestibulares tem sempre aquele que, eu peguei o trânsito, eu perdi o ônibus, eu errei o local. Sim. Inclusive, por isso que eles falam, chegue 1 hora antes, que você aí tá ali no local, já sabe onde é a sala. Se organize direito durante o dia, né? Isso mesmo. E a gente vai falar o site, então, onde é possível consultar aí a sua inscrição e o local. É o conveste.unicamp.br. Lembrando que é preciso usar máscara o tempo todo e também será feito aí a colocação das carteiras para que permaneça o distanciamento de 1 metro entre um candidato e outro. E boa sorte desde já aos candidatos, aos estudantes. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. E a gente começa falando sobre o trabalho das frentes parlamentares. Ontem foi a primeira reunião da Frente Parlamentar que trata da situação dos frentistas. O foco
foi essa categoria profissional aqui na região de Campinas. A Frente Parlamentar em Defesa e Preservação da Profissão do Frentista no município de Campinas, presidida pelo vereador Permínio Monteiro, reuniu representantes de diversos sindicatos da categoria. Eles iniciaram os debates discutindo sobre um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília para extinguir a profissão. A matéria levou Permínio a protocolar uma moção na casa. Esta moção foi apresentada na casa e foi aprovada, onde a gente não concorda com a propositura de uma emenda dentro do projeto de lei na Câmara dos Deputados Federal, proposta por um deputado lá, que eu prefiro até nem citar o nome dele, que ele está sendo infeliz, né, nessa propositura dele. E nós não concordamos com a extinção da profissão de frentista no Brasil. Então, como eu falei ali na mesa, 2 mil em Campinas, 5 mil na região metropolitana de Campinas, 100 mil no estado de São Paulo, 500 mil, 500 mil trabalhadores diretos no país e correspondente a 2 milhões de pessoas que envolvem essa família. Então são 2 milhões de pessoas que ficarão sem emprego, à mercê da economia, da situação do desemprego no país. Então, essa frente parlamentar aqui na Câmara Municipal de Campinas, ela envolveu hoje vários sindicatos, como você observou, de vários municípios do estado de São Paulo, que vem fortalecer a nossa luta da não extinção da profissão de frentista no nosso país, também na nossa região e também no estado de São Paulo. Um dos convidados a compor a mesa no plenário foi Luiz Arraes, que é presidente da Federação dos Frentistas de São Paulo. Essa situação de querer substituir os fretistas não é substituir o fretista pela máquina, é tirar o fretista e colocar o usuário para fazer o trabalho que o fretista faz. Então a gente precisa dizer que nós não somos contra a tecnologia, os avanços tecnológicos, desde que os avanços tecnológicos e a tecnologia venham para incluir, para melhorar a vida das pessoas. Agora, o que traz de avanço, de melhoria, tirar o fretista do posto de gasolina? E já aproveitar para parabenizar pela iniciativa dessa frente. E já fica muito contente quando a gente escuta na fala do vereador a demonstração de que ele tem um bom conhecimento da nossa categoria, do que a nossa categoria já passou, dos enfrentamentos que já fizemos. Teremos mais e mais reuniões e lutando até o final para que seja mantido a profissão de frentista no nosso país, no estado de São Paulo, na região metropolitana de Campinas e em Campinas, principalmente, onde eu estou como parlamentar e levantando essa bandeira aqui em nome dos frentistas. Bernabreu, é hora de nós falarmos também sobre as ferramentas que os parlamentares têm à disposição, neste caso, um requerimento do vereador Paulo Búfalo. Hoje nós vamos destacar os requerimentos que são utilizados pelos parlamentares para fiscalizar o trabalho do Executivo. E este, que foi protocolado pelo vereador Paulo Búfalo, quer saber da Prefeitura as atividades do Hospital do Amor aqui em Campinas. A reportagem é de Michel Amorim. De autoria do vereador Paulo Búfalo, o requerimento número 1732 deste ano pede à Prefeitura informações sobre as atividades realizadas pelo Hospital de Amor Campinas. Nós temos uma noção básica do trabalho assim, muito importante desenvolvido por essa unidade de saúde aqui na cidade. Então, nós queremos conhecer em detalhes o desempenho desse serviço de saúde aqui, né, dessa unidade do Hospital do Amor, até para que nós possamos pensar formas de aprimorar os trabalhos realizados, né, pelo hospital. O Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos, é uma instituição de saúde filantrópica especializada no tratamento e prevenção de câncer. E também pensar as condições de infraestrutura do atendimento que eles oferecem na cidade, porque o hospital, além da unidade central, ele também tem as carretas que realizam exames, né? Sobretudo exames de mamografia, mas eu quero saber de outros tipos de exame.
E então estou querendo verificar como que é a estrutura de acolhimento dessas pessoas. O Hospital do Amor em Campinas foi inaugurado em 2017. Isso foi possível após um acordo entre o Ministério Público e as empresas Shell e BASF, que causaram uma contaminação em Paulínia, afetando moradores e trabalhadores. O hospital tem capacidade para atender 300 mulheres por dia. E os recursos provenientes desse processo gerou a vinda dessa unidade para cá e nós queremos fortalecê-la então, enquanto essa unidade que faz diagnóstico e encaminha de forma precisa, né, as pessoas para realizarem tratamentos de câncer na cidade e em toda a região. E a falta de medicamentos e insumos nas farmácias das unidades básicas de saúde motivou um requerimento que foi protocolado aqui na Câmara. O vereador Rodrigo da Farmadic protocolou o requerimento número 1717 deste ano, que questiona a Prefeitura a falta de medicamentos e insumos para curativos nas farmácias do município. Nós sabemos a dificuldade no município que tem de compra de medicamento e é um problema crônico aqui na cidade de Campinas, que é a falta de medicamentos, e agora nós temos a novidade que é a falta de alguns insumos, por exemplo, esparadrapo. Eu fui procurado por alguns populares que procuraram nas unidades básicas de saúde na farmácia esparadrapo para fazer curativo, inclusive ele é disponibilizado para a população. Segundo o parlamentar, são muitas reclamações de usuários. Por isso eu fiz um requerimento questionando a Prefeitura o porquê da falta desses medicamentos, inclusive desses insumos que são os esparadrapos para curativo, e quando eles serão disponibilizados para a população. O vereador solicita à Prefeitura providências o quanto antes para evitar o desabastecimento nas farmácias do município e pede também uma lista atualizada com os remédios que faltam na cidade. Disponibilizados. Nós vemos enfrentando essa dificuldade, ainda mais agora no momento de pandemia, com a falta desses medicamentos e produtos, e tem prejudicado muito a população que agora tem enfrentado problemas econômicos. Muitos estão com dificuldades financeiras por conta do desemprego e tem agora que utilizar os seus recursos, que às vezes nem tem que pedir às vezes para algum familiar ou para um amigo comprar, porque na unidade básica não tem. Então, por isso, esse apelo agora, esse questionamento para que a Prefeitura ela nos posicione o porquê que está faltando e quando vai retomar essa distribuição. E o plano de carreira do Magistério Público Municipal também foi tema de um requerimento protocolado aqui no Legislativo. De autoria do vereador Gustavo Peta, o requerimento número 1730 deste ano pede informações sobre adequações do plano de carreiras e vencimentos do Magistério Público Municipal. A gente faz diversas perguntas sobre a aplicação de uma lei federal, que é a lei do piso. A lei do piso salarial é uma lei que fala a quantidade mínima em que todos os professores e educadores devem receber no Brasil. E a lei também fala que uma parte da carga horária dos educadores, pelo menos 1/3, deve ser dedicada a atividades extra-sala de aula. Tanto para o preparo das aulas, para a correção de prova, para estudo, para formação. E essa lei também precisa ser respeitada. De acordo com o documento do parlamentar, as condições salariais na educação brasileira têm sido um entrave para quem deseja optar por essa área. Ele destaca a urgência de correções para garantir a segurança e estabilidade dos profissionais da educação. Então, o requerimento que eu fiz é no sentido de saber como a rede municipal está se relacionando com essa lei, se a lei está sendo cumprida, se há uma programação para que ela seja cumprida efetivamente, integralmente nos próximos anos, porque as informações que nós temos é que do ponto de vista salarial há um cumprimento, mas do ponto de vista desse 1/3 dedicado à formação, a estudo, atividades extra classe, parte da categoria não está sendo respeitada. No requerimento, o vereador ainda quer saber qual será o prazo em que a Prefeitura vai enviar para a Câmara a regulamentação e adequação do plano de cargos, carreiras e vencimentos do Magistério Público Municipal. Então a gente fez um requerimento bem completo para ter informações sobre essa questão que diz respeito à valorização do magistério, à valorização dos professores da nossa cidade. E Mirna Abreu, hora de nós falarmos sobre a agenda da Câmara com as reuniões que vão acontecer aqui no plenário.
E hoje, logo mais, às 3h da tarde, acontece a reunião da Comissão Permanente da Mulher, que é presidida pela vereadora Mariana Conte. Essa reunião tem a transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. E a gente já vai falar de segunda-feira, porque vai ter uma segunda agitada aqui no Legislativo Campineiro. Logo às 9h30, a gente tem a reunião extraordinária da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Essa reunião, ela só vai permitir a participação presencial. Como a gente falou ontem aqui, com o novo ato da mesa, até 50% dos locais podem ser aí ocupados pelas pessoas. Então, quem quiser participar dessa comissão, que é presidida pelo vereador Eduardo Magoga, pode vir até o plenário com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E uma outra reunião vai estar acontecendo no plenarinho da Câmara, a partir das 10h. Essa também permite aí a participação presencial e será transmitida pela TV Câmara Campinas, que é a Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e Juventude, presidida pela vereadora Débora Palermo, que vai tratar do tema crianças e adolescentes que ficaram órfãos devido à Covid-19. Depois, à 1h da tarde, nós temos a Comissão Permanente de Cultura, que se encontra também no plenário, sob a presidência do vereador Paulo Búfalo. Às 3h da tarde, então, começam várias reuniões de comissões que vão se encontrar justamente para dar parecer a projetos da pauta. A primeira delas é a Comissão de Política Urbana, presidida pelo vereador Jorge Schneider, às 3h. Às 3h30, a Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, presidida pelo vereador Otto Alejandro. Depois, às 4h, a Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo vereador Luiz Rossini, também se reúne. 4h30 acontece a reunião da Comissão dos Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, esta que é presidida pelo vereador Luiz Cirilo, e às 5h nós temos a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Juscelino da Barbarense. Lembrando que essas reuniões, uma na sequência da outra, é justamente porque essas comissões precisam analisar as matérias que vão entrar na pauta. E agora a gente lembra que a gente já está chegando no fim do ano, a gente tem até dezembro para análise e votação dos projetos que tramitam no Legislativo. E aí, às 6h da tarde, começa a 23ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas, que eu já adianto, tem 10 projetos na pauta. Segunda-feira agitada aqui no Legislativo. Mirna Abreu, muito obrigado então pelas notícias da metrópole de Campinas e aqui com as informações de tudo que acontece na Câmara. Ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana para você de casa também, e até segunda-feira. Hora de nós falarmos sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, porque hoje o Bugre entra em campo. Partida do Guarani diante do Confiança acontece no estádio Brinco de Ouro. Já está aqui na minha tela, às 7h da noite, liberado aos torcedores. Lembrando, a compra pela internet. O Bugre, neste momento, 7º colocado com 46 pontos. 4 abaixo do Avaí, que fecha o G4. O G4 são as 4 primeiras equipes que conquistam um acesso à primeira divisão. E o Confiança está desesperado, hein? O adversário do Bugre hoje, vice-lanterna, apenas 28 pontos. A primeira equipe fora da zona de rebaixamento é a Ponte Preta com 34. Então, Guarani com muita possibilidade hoje de vitória. Lembrando que o técnico Daniel Paulista conta com o retorno do meio-campista Rodrigo Andrade e também com o atacante Júlio César. Então, hoje, 7h da noite, tem Guarani e Confiança. E no domingo é a vez da Ponte Preta entrar em campo. É um duelo contra o Remo fora de casa, lá em Belém. Já está aqui na minha tela também, horário tradicional do futebol brasileiro, hein? Partida também válida pela 31ª rodada, domingo, 4h da tarde.
Remo e Ponte Preta no Baenão. Lembrando que a Macaca, 16ª colocada com 34 pontos, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. A Ponte não entra na zona da degola nesta rodada, porque o Londrina já jogou, não conseguiu a vitória, ficou no empate com o Goiás, então a Ponte, no mínimo, fica nesta posição, mas claro que uma vitória é importante para ela conseguir subir na tabela de classificação. E o Remo, o adversário da Macaca, 13º colocado com 38 pontos. Então, se a Ponte vencer, ela encosta no Remo e vira um adversário direto na briga contra o rebaixamento. E claro que na segunda-feira a gente conta a história dessas duas partidas, Guarani e Confiança, Remo e Ponte Preta. 12h55 agora, rápido intervalo. E na volta tem entrevista ao vivo com a professora Ana de Medeiros, docente do Instituto de Biologia, coordenadora dos blogs de ciência da Unicamp, e nós vamos discutir aqui o que falta para a pandemia acabar. Tem ainda o nosso quadro de cultura, tem previsão do tempo, giro ambiental, muitos assuntos. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira e olha só, a cidade de Campinas tem hoje 792.699 pessoas totalmente imunizadas. Isso corresponde a 64% da população imunizada contra a forma mais grave da doença. Já foram aplicadas 51.648 doses de reforço. A vacinação avança. Os cuidados permanecem com a utilização de máscara sempre que sair de casa, evitar aglomerações e, com isso, a taxa de leitos de UTI vem caindo em Campinas e o número de óbitos também. Portanto, será que já temos a resposta para a pergunta: o que falta para a pandemia acabar? Bom, converso agora com a professora Ana de Medeiros, docente do Instituto de Biologia, coordenadora dos blogs de ciência da Unicamp. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia. E já existe uma resposta para esta pergunta? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com todos vocês. Se já existe uma resposta, eu acho que existe uma não resposta, né? A primeira é a pandemia ou a Covid-19 não vai acabar com um decreto. Então não é assim porque prefeitos, governadores, presidentes, tanto aqui do Brasil como de qualquer lugar do mundo, que decrete acabou a pandemia, que o vírus vai parar de circular, né? Então essa é a primeira resposta, vamos dizer assim. O que falta para a pandemia acabar é efetivamente a gente avançar ainda mais com a vacinação e diminuir a taxa de transmissão do vírus, né? E a ponto dele se tornar, assim, quase que inócuo em termos populacionais. Tá. Eu falei sobre os números de vacinação aqui em Campinas. 938.786 pessoas receberam a primeira dose, 760.971 a segunda dose e 31.728 a dose única. E nós já estamos também vacinando com aquela dose de reforço, 51 mil pessoas já receberam. Este número, Ana, é para ser comemorado, já era algo esperado, nós precisamos avançar muito ainda. Qual que é o panorama que nós temos aqui da cidade de Campinas? Olha, é importante a gente, assim, se dar conta que sim, comemorar a vacina é importantíssimo, com certeza, né? É um grande feito do mundo ter feito a vacina nesse tempo, com a qualidade e com os resultados que ela vem apresentando, né? As vacinas de uma maneira geral, todas elas. Então isso é para ser comemorado como humanidade, né?
A vacinação no país, como tu disseste, aqui está em 64%, a gente teve ontem, eu acho, um número de 50% para o país, né, como um todo, isso imunização completa. A nossa projeção em janeiro era de uma segurança relativa em termos populacionais, que a gente chama de cobertura vacinal boa, de 75%. Tá. Considerando a variante Gama e a variante Delta, o ideal seria chegar hoje, alguns especialistas têm falado entre 80% e 90% de cobertura vacinal. Então nós estamos comemorando, é importantíssimo, mas falta um pouco ainda para a gente ter uma segurança real. Lembrando que existem faixas etárias que não estão sendo vacinadas ainda, né? Sim. Ana, não se sabe durante quanto tempo esses imunizantes eles nos protegem. Aqui no Brasil, a Anvisa já autorizou de forma emergencial a aplicação da Coronavac do Butantan. Nós já temos também aqui a AstraZeneca, a Oxford Fiocruz, a Pfizer e a Janssen, essas 4. Em 2022, essa dose de reforço, por enquanto nos profissionais de saúde, nos idosos, já se sabe se vai ter que vir para toda a população, isso já é certo? Ou os estudos ainda estão sendo realizados para saber se toda a população vai precisar dessa dose de reforço? Os resultados estão recém começando a sair, não existe muito... a gente precisa de mais dados para saber se efetivamente é necessária essa dose de reforço alastrada. E se é uma dose de reforço, né, ou seja, uma terceira dose, como outras vacinas têm, como a hepatite, né, são 3 doses, ou se vai ser uma vacina anual, por exemplo, como a da gripe. Isso, assim, a gente ainda tem algumas especulações e nem teria como ser diferente, porque a gente está com essa doença há 20 meses. Então, 22 meses agora completou, né? Então, realmente precisa de tempo para a gente conseguir analisar todos os dados de quem teve as primeiras vacinas lá atrás, desde os testes, né? Começou em 2020 até agora. Então, precisa de tempo. Não existe resposta, não existe como a gente dizer se vai precisar de mais tempo sem que o tempo efetivamente chegue, né? Para a gente ter os resultados. Então, precisa de um pouco mais de análise de tudo isso. Ana, a variante Delta ela é responsável por 91% dos casos no mundo, a variante Gama 7% e pouco mais de 1% outras variantes. Só que, por exemplo, menos de 5% da população que está na África foi vacinada. São 54 países com pelo menos 1.225 milhões de pessoas. Traz que tipo de preocupação um continente com poucas doses aplicadas? Assim, a vacinação ela é um processo de massa, né? Então, assim, ela é válida na massa, ela não é válida individualmente apenas, né? Então, a gente precisa dessa proteção em massa e precisa dessa proteção em massa se essa vacina realmente for anual, por exemplo, ao longo de um tempo, né? Então, é importantíssimo para estancarmos também a produção de novas variantes que todos os países consigam uma vacinação em massa, né? O que a Covid-19 nos mostrou é que não adianta só o Brasil ter essa adesão à vacina como o Brasil historicamente tem. Nós precisamos que o mundo inteiro tenha uma adesão boa em vacinas e uma distribuição em relação a essas vacinas no mundo. Então, a Organização Mundial da Saúde já comentou isso, né? Inclusive em relação à terceira dose, que seria interessante nós termos distribuição de vacinas para os países que não têm condições de comprar para a sua população, exatamente por isso, para que novas variantes não apareçam, né, e diminuam as possibilidades das vacinas terem validade como elas têm neste momento. Rússia e Singapura, por exemplo, vivem o pior momento da pandemia desde março de 2020. Aí, lendo algumas explicações, na Rússia
baixo percentual de vacinação, apenas 33,6% da população. E Singapura, o problema é falta de distanciamento da população. O que acontece nos outros países serve de alerta ao Brasil? Sempre quando eu converso sobre esse assunto, no começo, no início de 2020, a gente acompanhava de longe, Então, o início na China, depois chegou na Europa, e a gente falava, o Brasil precisa se preparar, porque isso já é uma pandemia, já está em muitos países. Hoje, mais de 1 ano e meio depois, 1 ano e 7 meses, o que acontece nos outros países da Ásia, da Europa, serve de alerta ao Brasil ou nós temos uma característica próxima e não serve tanto de comparação? Eu acho difícil falar sobre isso porque, independente de termos bons resultados em outros países ou não, nós parecemos não seguir esses alertas. Então, enfim, rindo de nervoso, o famoso. Não adianta ter alerta se a gente não tem ações e políticas públicas que se relacionem a isso. E aí eu chamo a atenção que não adianta nós falarmos em distanciamento social ou físico, se a gente não tem condições para isso. Então, é importante que isso não seja visto como uma medida individual, embora, claro, que todo mundo possa ajudar individualmente para melhorar a situação. Mas são políticas públicas, então os alertas, eles valem como políticas públicas e deveriam seguir a partir de noções que são científicas, que a gente já tem acumulada o suficiente para saber que, por exemplo, não deveríamos estar discutindo neste momento se vamos afrouxar as regras sobre as máscaras, sobre distanciamentos físicos em ambientes fechados, sem ventilações. Essa discussão, já em outros países está se mostrando que não foi possível manter e voltaram atrás. Mas não adianta ser alerta se a política pública brasileira, em todas as instâncias, municipal, estadual e federal, ignora os alertas, seja internos quanto externos, assim. Do ponto de vista da ciência, não existe este afrouxamento no momento que nós estamos vivendo. Não. Os cuidados, eles precisam continuar como nós tivemos no início do ano. A utilização de máscara fora de casa, dentro do possível, manter um distanciamento se você for em algum estabelecimento. São os mesmos cuidados. Os mesmos cuidados. A gente costuma... a gente tem enfatizado, principalmente num momento em que praticamente todos os serviços estão abertos, a baixa permanência em ambientes fechados e ambientes mal ventilados. Então, não só se é um ambiente fechado, se for um ambiente fechado, tem que ter uma boa ventilação. Não é só 1,5 metro de distância. Nós temos que ter uma boa ventilação, uma boa troca de ar, para que não tenha acúmulo ali naquele espaço, se tiverem pessoas contaminadas, de vírus no ar. Então, isso tem sido uma tecla que a ciência vem batendo no Brasil. Ambientes fechados têm que ser obrigatoriamente bem ventilados. Ana, durante a nossa entrevista a gente já citou aqui algumas variantes, a Delta, a Gama. Tem como a ciência monitorar possíveis novas mutações dos vírus, se ele está perdendo força ou não? Tem, e isso é feito diariamente, Existe... como é que a gente pode fazer isso? Uma das ferramentas é o sequenciamento genético, Então, o que a gente chama de uma vigilância, do genômica. Então, além de fazer testes em massa, que é uma coisa que o Brasil ainda não faz com o empenho que deveria, na minha percepção, a gente também ter um sequenciamento de vírus e para ver se são novas variantes, se são mutações ou se a gente está falando das mesmas variantes. Então, isso é fundamental, Ana, nós estamos chegando no fim do ano e, com isso, nós temos Natal, Réveillon, nós estamos vendo também planejamento já para o Carnaval do ano que vem. Estas festas preocupam a ciência? Como que dá para fazer um exercício de como nós vamos chegar em 2022, mesmo com o avanço de vacinação?
as possíveis aglomerações preocupam? Sim, as aglomerações seguem sendo muito preocupantes. Nós estamos vendo agora um retorno maciço, né, de escolas com uma população não vacinada. Isso vai se refletir em um aumento, já tem aparecido aumento de casos, né, principalmente na infância. Então, quer dizer o quê? A gente está empurrando a população para uma circulação do vírus e uma continuidade de transmissão, né? Porque tem população não vacinada agora ficando em situação de vulnerabilidade. Então, é claro que isso pode refletir, sim, né, em um aumento de casos e uma preocupação, inclusive, por quê? Porque as crianças dentro de casa, a gente não tem o mesmo cuidado e essas crianças podem sim ser transmissoras e podem ter, né, também, claro, se infectar e ter casos leves e até graves. Então, é importante a gente se dar conta dessa situação. Carnaval, aliás, Natal eu acho que é menos preocupante, mas Réveillon, que já são festas com mais pessoas, e, bom, Carnaval nem se fala. Carnaval eu hoje não consigo ver com uma situação de segurança, considerando o que é o Carnaval do Brasil, né? Tá. E isso tem qualquer juízo de valor, mas é uma festa de aglomeração, né? Mesmo que se chegue a um nível de vacinação, como eles estão falando, se chegar em 80% dá para fazer algo seguro. Você não vê dessa maneira ou não tem essa linha, como eu já ouvi por aí? Eu acho que se chegar em 80% e nós tivermos, além disso, segurado as transmissões, me parece que a gente pode começar a pensar em situações seguras, principalmente na rua, né? Eu não me veria, vou falar por mim, assim, eu não me veria num carnaval sem máscara, o que parece também paradoxal, porque as pessoas vão beber, né? Vão beber qualquer coisa, inclusive água, porque a gente desidrata pulando carnaval na rua, né? Sim, então não tem como muito. Os cuidados ali acabam, né, sendo mais complicados. Então, festas com grandes aglomerações, eu teria um pouco ainda de cuidado em dizer, não, tá tudo bem, a nossa vacinação está alta. A transmissão, nesse caso, ela precisa ser cuidada junto. Quer dizer, a vacinação tá andando, a gente está com poucos óbitos, o que ainda não é uma realidade, né? A gente conseguiu diminuir a transmissão, ok. Mas se a gente segue com uma transmissão alta e não fazendo nada para isso baixar, a gente tem uma situação complicada, né? E isso vale para o Natal e Ano Novo também, né? Talvez ainda seja o momento de passar um Natal e um Ano Novo com menos pessoas, com pessoas que sejam do nosso convívio mais pessoal e não fazer um grande encontro familiar ainda, né? Ana, para encerrar da minha parte, né? 1 ano e 7 meses vivendo esta pandemia, a ciência com um trabalho fundamental. Nós, jornalistas, tentamos fazer esta ponte com a sociedade, muitas vezes traduzindo alguns textos, trazendo essas entrevistas que são esclarecedoras. Durante este período e mesmo daqui para frente, como é que você vê esse trabalho de comunicação para essa informação chegar da melhor maneira à sociedade, do estágio que nós estamos vendo, não para frear um otimismo, mas para passar uma mensagem de a situação é essa, precisamos ainda ter calma, mesmo com a situação mental de todo mundo, querendo que acabe logo, mas como é que você vê essa comunicação, como foi e como será daqui para frente? Essa comunicação é difícil, né? Ela vem sendo difícil e nesse momento existe esse ar de tranquilidade, né, que nem sempre se reflete em uma relação de real tranquilidade, mas as pessoas estão se sentindo mais seguras, o que é ótimo, porque é importante também esse sentimento. Mas a gente tem visto aí nos grupos que eu atuo que está cada vez mais difícil passar uma informação correta sem sermos chamados de alarmistas. E nem sempre é alarmismo, né? Muitas vezes nós estamos tentando mostrar, bom, o que esses números podem indicar e quais são caminhos possíveis. Então,
é um limiar muito difícil, que é um otimismo ponderado. Eu vi uma jornalista falando isso um dia desses, né? É um otimismo ponderado, é um otimismo que é para continuar monitorando o que está acontecendo, né? Nós estamos melhores do que nós estávamos há 3, 4 meses atrás, mas é importante não deixarmos de olhar os dados para conseguir ver o que está acontecendo, né? O otimismo não pode nos cegar em relação aos dados, e isso é importante. E é importante para nós que estamos comunicando, por jornalismo, não deixar essa pauta também esmorecer, né, diminuir, e para as pessoas não pararem de procurar para saber se nós estamos numa situação realmente tranquila e boa e segura para viver, né? A gente tem visto que os algoritmos aí das redes têm também diminuído a quantidade de conteúdo que entrega sobre a temática, e aí às vezes a gente fica falando sozinho, é difícil, assim, nesse ponto. É equilibrar, né? O desejo da realidade, a realidade tem que prevalecer aí neste momento, há 1 ano e 7 meses, mas a gente continua falando aqui sempre sobre vacinação, sobre os cuidados, utilização de máscara, sempre os ambientes bem ventilados. Professora Ana de Medeiros, docente do Instituto de Biologia, coordenadora dos blogs de ciência da Unicamp, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui. Já fica o convite para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar, que seja sempre com um cenário positivo, melhor do que o que nós temos hoje, e fica aberto aí para suas considerações finais, alguma informação importante que você queira passar. Eu queria agradecer o espaço proporcionado, né? A gente está sempre aberto a convites e para conversar e dialogar com quem está disposto a nos escutar. E dizer isso, assim, continuem se cuidando, continuem buscando aqueles perfis que são fontes seguras de informação, né? O Blogs da Unicamp é um deles, assim, mas existem outros também que são nossos parceiros. E é isso, continuem se cuidando, usem máscara, distanciamento, espaços abertos, né? E vamos, enfim, se vacinem e vamos ir cobrando para que as vacinações avancem, para a gente ficar seguro e poder ter uma vida razoavelmente normal de novo. Obrigada. Essa é a luta de todos nós. Nós aqui agradecemos a presença da professora Ana de Medeiros aqui para esclarecer sobre o momento que nós estamos vivendo da pandemia da Covid-19. 1h20, fim de semana chegando, você já tem programação com segurança, como você viu aí? Nós temos dicas, viu, de teatro, stand-up comedy, tem espetáculo na Concha Acústica da Lagoa do Taquaral, dicas para os amantes da gastronomia, e a gente começa com as dicas no cinema na Agenda Cultural. Olá, Agenda Cultural no ar, eu estou de volta com as melhores dicas para o seu final de semana. E para começar, veja agora o que vai rolar nas telonas. Em Duna, membro de uma poderosa família, o jovem Paul está abalado com sonhos que envolvem uma desconhecida habitante do planeta Arrakis. Ele conta para Duncan, um fiel soldado, e acaba surpreendido com a missão recebida por seu pai de defender a paz naquele mesmo lugar visitado em suas misteriosas visões. Barney tem apenas 11 anos e, como alguns meninos dessa idade, tem dificuldades de fazer amigos. Seu sonho para resolver esse problema social era ganhar um robô de última geração capaz de ajudá-lo a interagir. Para sua surpresa, seu pai leva para casa a tão sonhada inteligência artificial de estimação. Mas Barney logo descobre um defeito. Agora ele precisa se virar para que seu novo melhor amigo não seja destruído e esteja sempre on. Tá indo pra onde? Amazonas. Era pra você Amapá, ficar 6 metros de mim. 6. Ron Bugado.
Agora eu fiquei em dúvida, hein? Porque os 2 filmes são ótimos. Eu acho que eu vou assistir um no sábado e o outro no domingo. Enquanto você decide, confira as dicas de teatro. É 1, é 2, é 3! Com você, esse é um Queen para criança! Chega ao Brasil Queen para Crianças The Show, um espetáculo para toda a família, idealizado e criado para atender às expectativas dos fãs de todas as idades. Vai ser no Teatro Iguatemi Campinas, domingo às 3 da tarde. A Mulher Maravilha, ela tem o laço da verdade. Vocês viram? Ela tem um laço da verdade. Pra quem não sabe, tipo, é uma corda que ela tem, ela joga na pessoa, laça a pessoa e a pessoa fala a verdade. Olha que perigo. O que a Mulher Maravilha chama de laço da verdade, a gente chama de delação premiada aqui. No sábado, a comédia fica por conta do humorista Di Lopes. Ele apresenta seu espetáculo de stand-up comedy Eu Poderia Ter Ficado Quieto, no Interiorano Comedy Club em Campinas. Di Lopes aborda temas sensíveis, tabus, polêmicas e processos envolvendo seu nome. A comédia será às 10 da noite. Domingo tem o espetáculo O Antropólogo Viajante, na Concha Acústica do Taquaral, em Campinas. A entrada é gratuita. A quantidade de público no local será limitada, obedecendo os protocolos sanitários. O espetáculo interage com o meio ambiente em uma viagem com Charlie, um ambientalista contemporâneo que busca respostas sobre o presente com nossos ancestrais. E para quem gosta de música, um bom show, olha aí o que eu separei. Hoje tem pagode com Sorriso Maroto em Santa Bárbara do Oeste. Vai ser na Apple Club a partir das 10 da noite. E para os amantes da gastronomia, está acontecendo em Campinas o evento Restaurante Week. O tema Sabores da Infância, na 14ª edição do evento, vai contar com mais de 30 restaurantes em Campinas, Indaiatuba e Valinhos. E olha só, cardápio completo especial a preço fixo no almoço e no jantar. E os clientes ainda terão a opção de doar R$1 a cada pedido realizado para a Associação Anhumas Quero Quero, que desenvolve projetos socioeducacionais para crianças e jovens na região. Termina este final de semana a programação do Mês das Crianças da Prefeitura. Vai ter show de trapezistas, show de cães do canil da Guarda Municipal e muito mais. Atenção, todas as atividades são gratuitas. No sábado vai ser na Praça de Esportes Tancredo Neves e no domingo no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, sempre das 8 ao meio-dia. Olha só, dicas para todos os gostos. Só escolher e aproveitar. Até a próxima semana. Tchau! Sexta-feira de tempo estável, com o sol aparecendo durante todo o dia e o calorzinho está retornando, hein? E para o fim de semana? Bom, dias opostos, viu? No sábado, sol, tempo firme e calor, mas à noite já chega uma frente fria e no domingo tem previsão de chuva e queda de temperatura. Olha só, então, aqui na minha tela. No sábado, você consegue aproveitar mínima de 17. Ao longo do dia, a temperatura vai subindo, podendo chegar aos 31 graus. E no domingo, olha só, frio e chuva, em mínima de 16. E a máxima não passa dos 23 graus aqui na cidade de Campinas. Como uma metrópole que é, Campinas precisa cuidar tanto do desenvolvimento urbano quanto sustentável. O município tem um zoneamento de proteção ambiental que garante políticas públicas de conservação das nossas riquezas naturais. A Mariana Meira retorna ao Câmara Notícia e conta mais pra gente a partir de agora no Giro Ambiental.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um Giro Ambiental tá no ar e hoje para falar sobre a APA. Você conhece a APA? A APA é a Área de Proteção Ambiental de Campinas, que tem várias subdivisões geográficas e tem como missão viabilizar a melhoria da qualidade de vida por meio da valorização, proteção e fortalecimento do patrimônio natural e sociocultural. Ela garante as funções ecológicas, a conservação da biodiversidade e a produção de água. E a APA tem à frente um conselho gestor, o CONGEAPA, que é criado por uma lei de 2001 e foi pensado para ter um caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador. Parece muito técnico, né? Parece muita coisa, mas não é. A gente veio aqui trazer esse conteúdo para você aí de casa com a ajuda da Ângela Guiral, que é diretora do Verde e do Desenvolvimento Sustentável da Secretaria do Verde. Ângela, primeiramente, seja bem-vinda. Muito importante a gente mostrar para as pessoas que existe esse trabalho aqui e eu começo perguntando qual é a missão, né? Existem vários segmentos de atuação, vários braços. Então, conta pra gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mariana. Bom, como você já fez um bom panorama aqui, né, dos objetivos da APA. Então, a Área de Proteção Ambiental de Campinas, ela é uma unidade de conservação de uso sustentável, né? Então, ela é regrada, né, pelo que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, são algumas das áreas protegidas, né, estabelecidas aí pela lei federal, ela traz aqui para o nosso município. Então, a APA de Campinas, ela foi criada em 2001 e ela abrange algumas porções do nosso território, praticamente 1/3 do município de Campinas, e abrange os distritos de Sousas, de Joaquim Egídio e os bairros do núcleo de Carlos Gomes, Chácaras Gargantilha e também o Jardim Monte Belo. Ariane, é importante a gente lembrar que em Campinas a gente não tem só a APA de Campinas, a gente também tem a Área de Proteção Ambiental, a APA do Campo Grande, que é uma porção ali rural na divisa com Montemor e Hortolândia. Então, a gente também tem mais uma APA, além de outras unidades de conservação que se dão em Campinas, né? Então, a gente tem 3 parques naturais municipais, o do Jatobás, do Campo Grande, Parque da Mata, Refúgio de Vida Silvestre Quilombo, uma outra categoria de unidade de conservação, além da Mata de Santa Genebra, né? E aí, como é que funciona o trabalho de fiscalização? Porque, né, a gente sabe que existe esse conselho gestor, funciona por biênios, isso é muito importante também as pessoas saberem, né? Ou seja, desde 2001, muitas gestões já passaram, mas com o único objetivo, né, Ângela? De tornar a nossa cidade, que cresce cada vez mais, mas que cresça mantendo o caráter ecológico, ainda mais agora na pandemia, né, Ângela? Que acho que todo mundo entendeu a urgência da gente cuidar da natureza, ainda mais com as queimadas, com o tempo seco, enfim. 2021 tem sido um ano que mostrou pra gente que a APA é um braço importantíssimo pra gente também, né? Sem dúvida. A APA de Campinas, né, ela abrange aí o principal berço hídrico da cidade, né, assim, a gente tem muitas nascentes, maiores e numerosos fragmentos ainda de vegetação nativa do nosso município, né. E o conselho gestor, né, ele é um conselho que, como você disse, aí a cada 2 anos ele tem uma renovação dos conselheiros, é composto por 3 segmentos, né? Então a gente tem os servidores, né, que fazem parte da administração pública, a gente tem a sociedade civil organizada, a gente também tem aí os institutos de pesquisa e ensino que fazem parte e compõem esse conselho, e toda essa riqueza, né, de atores, ela visa aí a gente conseguir fazer uma gestão compartilhada entre o órgão gestor, que é a Secretaria do Verde, né, a responsável pela gestão das unidades de conservação do município, mas conjuntamente aí com o conselho gestor, que é o CONGEAPA. Então, o conselho, ele tem não só um papel de fiscalizar, né, geralmente ele tem os moradores da região que estão ali olhando diariamente tudo o que acontece, monitorando, que vão denunciando pra gente, trazendo para a gente aí todas as informações, mas também ele tem um papel aí de uma construção coletiva de melhora da gestão ambiental da nossa APA, né? Então, junto daí da construção dos programas, por exemplo, que estão estabelecidos no plano de manejo, visando a gente ter um olhar aí muito mais atento e conjunto para a gestão da APA.
Mas muita gente não sabe que aqui na Câmara existe uma comissão criada para acompanhar a APA Campinas. Inclusive, Ângela, houve uma reunião bem importante, que foi no dia 3 de agosto, em que você participou também, junto à presidente da comissão, a vereadora Débora Palermo, demais membros dessa comissão e também autoridades, o secretário do Verde, para falar sobre os desafios da APA frente vários pontos importantes: desmatamento, queimadas e gestão de recursos hídricos. Esses foram alguns dos pontos mencionados. Quando a gente fala em uma metrópole, Ângela, que só cresce sem parar, aumenta o desafio do trabalho da APA? Não, sem dúvida, A gente tem um espaço tão rico como é a APA, numa metrópole ou até mesmo numa cidade como Campinas, nem precisamos olhar aí a região metropolitana. Acho que a gente tem uma riqueza aqui única, E por isso que é tão importante a gente se dedicar à gestão dessa área. Mariana, acho que é importante colocar aqui que a APA, assim como todas as unidades de conservação, elas devem ter um plano de manejo. E esse plano de manejo, ele foi finalizado em 2019, instituído por meio de uma portaria do órgão gestor. Ele levou praticamente 4 anos, vamos dizer assim, ao todo, de construção desse estudo, que o plano, ele olha para a APA, ele tem todo um diagnóstico de fauna, de flora, da parte toda antrópica também. E aí, a partir, então, desse conhecimento sobre a APA e diversas oficinas com a comunidade local, com os moradores da APA e todo mundo que faz aí também essa gestão, se definiu alguns programas. E esses programas, eles visam tratar dos nossos recursos naturais, por meio de ações muito específicas voltadas à fauna, à flora, mas também olhando aí para o potencial dos moradores, estão pensando em programas que incentivam o turismo, a agricultura, e educação ambiental. Então, esses são alguns pontos que estão dentro do plano de manejo. E como você disse também, logo no início, a gente tem vários territórios dentro da APA. Eu citei os bairros, assim, os distritos que estão aí abrangidos pela APA. Mas a gente tem que lembrar que a APA também, no plano de manejo, ela tem um detalhamento do seu zoneamento. Então, a gente tem zonas específicas voltadas aí para específica, mas para as especificidades aí de cada área. Então, a gente tem áreas que são voltadas maior para a proteção dos recursos naturais, outras voltadas para os nossos recursos de vegetação, para a proteção da floresta, áreas de uma ocupação antrópica, então a área em que a gente tem a zona urbana dentro da APA, e áreas que a gente tem aí um potencial mais voltado para a proteção, por exemplo, do nosso solo, Então, as zonas também dentro da APA, elas estabelecem quais são os usos que cada área tem, que pode ter aí os tipos de atividades relacionadas. Dá para ver que os desafios são grandes, muito trabalho. E se existe desafio e existe muito trabalho, também existe essa questão da responsabilidade dos membros do Conselho de se atualizarem, Ângela? Inclusive, em setembro, começou um curso para os membros do Conselho, que é de nivelamento e aprimoramento, justamente para levar esse conhecimento em um momento em que a gente está precisando atualizar os conhecimentos sobre isso. E esse curso segue até novembro de forma online, e ele tem uma importância muito grande porque, como é um biênio, Ângela, as pessoas precisam, a cada 2 anos que o Conselho chega, ele encontra uma cidade diferente, ele encontra uma situação climática diferente. 2021, como eu falei, tem sido um ano muito desafiador. A gente está no meio, acabamos de sair de uma seca praticamente, tivemos temperaturas altíssimas, muita coisa acontecendo que torna esse curso muito importante, Exatamente, Mariana. É importante dizer que o nascimento, a proposta inicial desse curso, ela veio do plano de manejo, Então, quando a gente estava ali construindo, ficou forte a necessidade de um aprimoramento, de nivelamento de conhecimento, de conceitos, entre todo mundo ali que faz a gestão, dentro do conselho. Então, como você mesmo disse, a gente tem a cada 2 anos uma renovação desses conselheiros, tem aqueles em que já tem um conhecimento maior, já atuam na gestão faz tempo, e tem quem está chegando fresquinho ali, e que tem que entender do que a gente está falando, conhecer quais são os instrumentos que regram legislação e construir junto aí o plano de ação, baseado no plano de manejo. Então, esse curso de nivelamento, e aprimoramento dos conselheiros da APA, do CONGEAPA, a gente começou a conversar com o Conselho, acho que ainda em fevereiro desse ano, então a gente foi construindo ali qual seria a ementa do curso junto com o Conselho,
para conseguir agora iniciar em setembro, né? E junto com a parceria da Escola de Governo e Desenvolvimento dos Servidores de Campinas, o EGDS, né? Que nos apoiou aí com toda a formatação do curso, com a sua plataforma, sendo um parceiro, então, principalmente nesse momento em que as aulas ainda precisam ser online, né? Então, é muito importante mencionar aí também a parceria do EGDS. É bem importante saber disso porque as pessoas, né, a sociedade civil em geral, vê a política pública pronta, né, o executivo cria, o legislativo fiscaliza e acha que surgiu do nada, né? Tem muito estudo por trás, muita gente se atualizando o tempo todo, né? Isso é muito, muito importante que fique claro. Exatamente, Mariana. Acho que vem primeiro de um esforço aqui, né, da Secretaria, em conseguir formatar, construir isso junto com o Conselho, né, horas de dedicação, de contato com os nossos convidados externos, né, então a gente conta aí com o apoio de outras pessoas que estão colaborando, doando o seu tempo aí para trazer conhecimento para todos os conselheiros, então isso também é um esforço aqui, né, tanto do Conselho, que também buscou alguns nomes de referência para fortalecer a nossa pauta e deixar o nosso curso mais rico, né. Então, tem todo esse esforço e o interesse dos conselheiros em estar também se renovando e entendendo um pouco mais sobre a área em que eles estão fazendo essa gestão, né? Então, acho que isso é bem importante. E o curso, né, assim, de forma geral, o principal objetivo dele é justamente de integrar, né, os diversos setores que estão envolvidos no plano de manejo, que fazem a gestão da APA, nivelar e aprimorar esse conhecimento, refletir sobre todos os aspectos, sobre a importância da APA, sobre a importância de cada setor que está hoje ocupando uma cadeira dentro do Conselho, entender quais são os seus, né, qual é o seu papel, os seus deveres e obrigações também, direitos enquanto um conselheiro, saber das suas responsabilidades e assim, então, conseguir fazer uma gestão aí de qualidade para a APA de Campinas, né? Ângela, para a gente encerrar, tem uma pergunta que eu sempre faço para os nossos entrevistados aqui, né, que eu acho que pode acrescentar muito para as pessoas que estão nos assistindo. A gente está falando dos desafios de pessoas que compõem um conselho, né, que estão gerindo a APA, né, uma coisa importantíssima para a cidade. A gente fala de quem faz a legislação, fala de quem faz o projeto de lei no executivo, mas eu queria que você nos ajudasse a levar uma mensagem para as pessoas que estão agora, de repente, voltando a frequentar um parque, que estão agora frequentando, né, uma área de mata e não tenha tanta consciência assim da importância de cuidar. Não adianta ter uma APA e as pessoas irem lá jogar lixo, jogar bituca de cigarro, né? Então vamos dar aquele puxãozinho de orelha de sempre para mostrar para as pessoas que elas têm que cuidar da nossa cidade, por favor. Vamos lá, Mariana, é importante, né? Sempre a gente ressaltar e a importância da gente cuidar dos nossos recursos naturais, né? Então, a gente só cuida daquilo que a gente conhece, né? Aquilo que a gente frequenta, do que a gente ama. Então, é importante, assim, frequentar esses nossos parques, frequentar as nossas áreas de maior contato com a natureza, porque daí a gente vai reconhecer, né, a importância daquilo, desse espaço, e aí, quem sabe, a gente consegue pensar um pouquinho antes de jogar aquele papel, principalmente a bituca. A gente está passando aí finalizando o período de estiagem, e a gente teve muitos focos de incêndio nesse período. Então, assim, ter um pouquinho de consciência é sempre importante para a gente conseguir fazer uma gestão, porque sozinhos, conselho, órgão gestor, administração pública, legislativa, a gente não vai conseguir, né? Então, de fato, é uma atribuição de todo mundo. Essa responsabilidade é compartilhada, sem dúvida. Perfeito. Mensagem levada, então. Ângela, obrigada pela sua entrevista. Um ótimo trabalho para vocês aí nesses próximos meses de trabalho e que seja proveitoso. Muito obrigada, Mariana. Para você aí de casa, sempre aquela mensagem, né? A gente sempre acaba voltando para a natureza. Não importa o tema que a gente traga aqui no Giro Ambiental, sempre acaba voltando nessa questão de olhar, de conhecer. Então, sempre aquele convite de sempre, saiu, foi com a família, sempre com máscara, com distanciamento social, mas viu uma cena bonita de um cantinho legal que você conhece? Quem sabe não faça parte da APA? Tira uma foto, grava um vídeo e manda pra gente aqui para sair, quem sabe, no Giro Ambiental. Muito obrigada pela sua companhia em mais uma edição do Giro Ambiental e, claro, estou te esperando para a próxima na semana que vem. Até lá! Tchau!
E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.